Bom, muito bem, né? Vamos começar mais uma resolução de exercícios, tá certo? Nessa lista a gente vai estar resolvendo exercícios sobre peso aparente, pêndulo simples e a aceleração de um veículo. Bom, primeira questão. Primeira questão diz assim: um elevador está na posição mais baixa possível no subsolo de um prédio, onde a gravidade G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Considere o momento em que esse elevador começa a se mover com uma certa aceleração e responda. Letra A. O que uma garota que está em seu interior vai sentir a respeito do seu peso aparente? Aí ele quer saber. Ela sente que ele diminui, ele permanece inalterado ou aumenta? E por quê? Bom, primeiro, se o elevador está na posição mais baixa possível, ele está em movimento de ascensão, então ele está subindo, certo? O elevador está subindo, certo? Bom, se o elevador está subindo, significa que ele está em movimento de ascensão, ou seja, o movimento é ascendente, e quando o elevador acelera, em movimento ascendente, certo? Ou enquanto ele freia em movimento descendente também, tá? Tem essa segunda possibilidade. Vamos ter o seguinte: temos que o peso aparente, que é igual à força normal, a sensação de peso, tá? Que por sua vez é maior do que o peso real, tá? Então, por esse motivo, a garota sente que o seu peso aumenta, certo? Então, ela tem a sensação que o seu peso aumenta, pois aí aqui está a justificativa. O elevador está subindo, tá? E quando ele acelera em movimento ascendente, a gente tem que o peso aparente é maior do que o peso real. Ou seja, a garota sente uma maior intensidade na força normal que o piso do elevador aplica em seus pés, e isso gera a impressão que o seu peso tenha aumentado. Isso aparentemente. Próxima questão. Bom, no item B, ele diz assim: se a massa da garota for de 45 quilos e a aceleração tiver módulo de 3 metros por segundo ao quadrado, ele pergunta qual será o seu peso aparente nesse instante. Bom, considerando a gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bem, muito bem, vamos lá. Primeiro,
como a aceleração desse elevador é para cima, e a força de reação normal é maior, isso em módulo, do que o peso, a gente tem que calcular a resultante disso. Então eu vou ter que essa força resultante vai ser a diferença entre a força normal e o peso, tá? Só que no item A gente concluiu que o peso aparente nessa situação é igual à força normal, certo? Então, passamos o seguinte: a força resultante é igual à diferença entre o peso aparente e o peso real, certo? Bom, e pelo princípio fundamental da dinâmica, né, temos o seguinte, que essa força resultante é dada pelo produto da massa vezes a aceleração do elevador, certo? O peso aparente a gente vai descobrir, e a força peso a gente sabe que calcula multiplicando a massa vezes a gravidade. Então já vamos substituir aqui, ó, massa vezes a aceleração da gravidade, certo? Bom, substituindo, vamos ter o seguinte: 45, que é a massa, vezes 3, que é a aceleração. Isso é igual ao peso aparente menos a massa de 45 kg vezes a aceleração da gravidade, que vale 10. Bom, 3 vezes 45 vai nos dar 135. Isso aqui tem que ser igual ao peso aparente menos 45 vezes 10, 450. Bom, se 135 é igual ao peso aparente menos 450, posso dizer que o peso aparente menos 450 é igual a 135. Logo, o peso aparente é igual a 135 mais, tá? Menos 450, que era negativo, vai para o segundo membro positivo, então fica mais 450. Logo, o peso aparente vai ser igual a, somando aqui, vamos encontrar que o peso aparente é de 585 newtons, certo? Tudo bem? Próxima questão. Muito bem. Questão 2 diz o seguinte: em vários filmes do gênero de terror, há cenas em que um elevador despenca praticamente em queda livre. Na vida real, no caso de rompimento dos cabos de sustentação que fazem o elevador se mover, há um sistema de segurança que reduz a sua velocidade até fazê-lo parar. Suponha que um desses sistemas tenha um esquema semelhante ao mostrado na figura ao lado, que está, e em cada um dos 4 trilhos há uma força F aplicada no elevador para cima, como está ilustrado aqui no desenho. Agora imagine a seguinte situação. Vamos lá. Agora imagine uma situação em que o elevador tem uma massa de 500 kg. Então vou anotar aqui os dados. Ó. Massa do elevador, 500 kg. E dentro dele estejam 3 pessoas de massas. Então a massa da primeira pessoa, 60 kg. A massa da segunda pessoa, 70 kg. E a massa da terceira pessoa, 80 kg. Em certo momento, os cabos de sustentação se rompem e o elevador começa a cair. Os freios de emergência são então acionados. Nos primeiros instantes, a intensidade de cada força F é igual a 1500 newtons,
Sendo a aceleração da gravidade g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, reflita e responda. Vamos lá. Letra A. Essas 4 forças iniciais são suficientes para fazer parar o elevador? Justifique sua resposta. Então vamos lá. Bom, primeiro eu vou fazer o seguinte: eu vou determinar a massa total do conjunto, que é composto pela massa do elevador mais a massa das 3 pessoas. Então eu vou somar 500 com 60 com 70 e mais 80. Somando aqui rapidamente: 0, 0 com 6, 6, 6 com 7, 13, 13 com 8, certo? 21, coloco 1, vem 2 para cá, 2 com 5, 7. Então a massa total, vou chamar de MT, é de 710 quilogramas. Bom, na sequência eu vou determinar o seguinte: vamos determinar a força-peso desse conjunto. E eu vou fazer isso multiplicando a massa total vezes a aceleração da gravidade, certo? Então, vamos lá. A massa total que a gente determinou foi de 710 kg vezes a aceleração da gravidade de 10. Multiplicando 710 vezes 10, eu vou achar 7.100 newtons, certo? Bom, só que aí a gente precisa lembrar o seguinte, que quando os freios de emergência são acionados, eu tenho 4 forças com sentido para cima, tá? Cada uma de 1.500 newtons. Então, eu vou dizer que a força F, tá? Vai ser F maiúsculo, vai ser 4 vezes a força de cada um dos freios, né? Então, a força F é 4, que multiplica 1.500. Logo, essa força vai ser de 4 vezes 1.500, 6.000 newtons. Muito bem. Então, vamos lá. Como essa força-peso, tá? Tem sentido oposto à força dos 4 freios de emergência, que tem sentido para cima, enquanto a força-peso para baixo, temos o seguinte, que a força-peso é maior do que a força dos 4 freios de emergência juntos, certo? 7.100 maior que 6.000, certo? Logo, as 4 forças não são suficientes para fazer o elevador parar, certo? Então, logo, as 4 forças não são suficientes para fazer o elevador parar, certo? Tudo bem? Próxima questão. Bom, no item B, ele pergunta o seguinte: qual é a aceleração ou desaceleração imposta ao elevador nessas condições? Bom, para resolver essa questão, esse item, a gente vai aplicar o princípio fundamental da dinâmica, e a gente sabe o seguinte,
que a força resultante vai ser a diferença entre a força peso e a força dos 4 freios de emergência acionados ao mesmo tempo, certo? E essa força resultante vai ser dada pelo produto entre a massa total e a aceleração do conjunto, certo? Logo, a gente vai substituir os valores que a gente já tem. Então, a massa total 710, que multiplica a aceleração A, tem que ser igual ao peso, tá? A força peso que a gente achou de 7.100, menos a força dos 4 freios de emergência, 6.000 newtons. Bom, resolvendo, temos o seguinte. Bom, daí a gente tem 710 A sendo igual a 7.100 menos 6.000 vai dar 1.100. Aí aqui eu tenho o seguinte, 710 está multiplicando, é passar dividindo. A aceleração A é igual a 1.100 dividido por 710. Bom, posso simplificar numerador e denominador por 10, certo? E aí eu fico com 110 para dividir para 71. Fazendo um rascunho, temos o seguinte. 110 para dividir para 71, certo? Bom, 110 para dividir para 71 vai dar 1. 1 vezes 71, 71 para 110 faltam 39. Certo? Não consigo dividir. Então, acrescento 0 e vírgula. Certo? 390 para dividir para 71 vai dar 5. 5 vezes 71. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 7, 35. Então, 355 para 390 faltam 35. Não dá para dividir. Acrescento 0. 350 dividido para 71 vai dar 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 7, 28. Aí eu fico com 284 para 350, certo? Bom, 4 para 10 faltam 6, vem 1 para cá. 8 com mais um, 9 para 15 faltam 6, tá? Vem 1 para cá. 1 mais 2, 3. 3 para 3, nada. Então vamos lá. 66, não consigo dividir. Acrescento 0. 660 para dividir para 71. Vai dar 9. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 7, 63. Bom, 639 para 660 faltam 21. Bom, e aqui a divisão continua, tá? Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar duas casas decimais do resultado, certo? E vamos arredondar. Logo, a gente acha o seguinte, que essa aceleração é de aproximadamente 1,55 metros por segundo ao quadrado, certo? Muito bem. Muito bem, próxima questão. Item C. No item C, ele diz o seguinte: qual deveria ser a intensidade total mínima das forças para elas começarem a frear o elevador? Bom,
Como a gente achou que o peso do conjunto do elevador com a massa das 3 pessoas é de 7.100, certo? Bom, para ele começar a frear o elevador instantaneamente, a força resultante, certo? Entre a força peso e a força dos 4 freios juntos, tá? Essa força resultante tem que ser igual a 0. Bom, daí eu vou ter que a força resultante tem que ser igual a 0, ou seja, o peso menos a intensidade total mínima das forças, que eu vou chamar de F índice 2, tem que ser igual a 0. O peso a gente determinou como sendo 7.100 newtons menos F índice 2, isso aqui é igual a 0, ou seja, 0 que é igual a 7.100 menos F índice 2, logo F índice 2 é igual a 7.100 newtons. Logo, a força mínima, a intensidade total mínima das forças necessárias para que o elevador seja freado, tá? Para elas começarem a frear o elevador, tem que ser 7.100 newtons, tá certo? Próxima questão. Bom, o item D, ele pergunta o seguinte: a intensidade de retardamento da queda pode ter uma aceleração elevada de qualquer valor? E ele pede para a gente justificar a resposta. Bom, nesse item, a resposta seria não, tá? E uma explicação para isso é o seguinte, que o corpo humano não suporta acelerações acima de 10 vezes a aceleração da gravidade por muito mais tempo do que 1 minuto. Então, não, pois um exemplo disso é que o corpo humano não suporta acelerações acima de 10 vezes a aceleração da gravidade, tá? Por mais de 1 minuto. Certo? Próxima questão. Questão 3 diz o seguinte: uma caixa de madeira de massa igual a 8 kg tem seu peso aferido por um dinamômetro que indica 55 newtons. Então eu vou chamar de F, essa indicação do dinamômetro. 55 newtons. Isso pode significar que a caixa esteja, letra A, em ascensão com velocidade constante, letra B, em queda livre, letra C, descendo em movimento retardado, letra D, subindo em movimento acelerado, letra E, descendo de modo acelerado. Bom, primeiro, vamos determinar o peso, a força-peso que age sobre essa caixa. Lembrando que a massa dela é de 8 kg e que a aceleração da gravidade G é 10 metros por segundo ao quadrado. Certo? Bom, vamos lá.
A força-peso vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade. A força-peso vai ser igual a 8 vezes 10, certo? Ou seja, a força-peso é igual a 80 newtons, certo? Contudo, o dinamômetro indicou 55 newtons. Isso significa que, bom, conclusão, o peso aparente, certo? Ele é menor do que o peso real, tá? Lembrando que nesse tipo de situação a gente tem o seguinte: o peso aparente sendo igual a força normal, e como a gente constatou aqui, ele é menor que o peso real, tá? Então, quando isso acontece, significa o seguinte, que a aceleração do movimento descrito por a caixa tem duas possibilidades, tá? Então, o fato do peso aparente ser menor que o peso real significa que a aceleração desse movimento é para baixo. Então, a aceleração do movimento descrito pela caixa é para baixo, tá? E há duas possibilidades disso acontecer. Primeira, ele está subindo em movimento retardado, ou ele vai estar descendo em movimento acelerado. Muito bem, então vamos analisar agora. Por exemplo, no item D, ele fala que ele está subindo em movimento acelerado. Falso, porque ele pode estar subindo, só que em movimento retardado. Na letra C, ele diz que ele está descendo em movimento retardado. Falso, porque se ele estiver descendo, ele vai estar descendo em movimento acelerado. Então, a alternativa correta, letra E, que diz que ele está descendo, só que de modo acelerado. Então, a alternativa correta, letra E. Próxima questão. Bom, questão 4 diz assim: pessoas que fazem viagens de trem em pé estão sujeitas a sofrer oscilações decorrentes das acelerações imprimidas aos vagões. Para estudar esses efeitos, podemos imaginar uma bolsa amarrada pela alça, presa ao teto, fazendo às vezes de um pêndulo simples, conforme mostra a figura, e formando um certo ângulo, aqui está o ângulo, constante com a vertical. Sabendo que esse ângulo em questão é de 10 graus,
Então, qual seria o módulo e o sentido da aceleração imposta ao vagão com a gravidade G sendo igual a 10 metros por segundo ao quadrado? E ele dá um dado para a gente e ele pede para considerar a tangente de 10 graus como sendo aproximadamente 0,18. Bom, vamos lá. Primeiro, vamos determinar o módulo da aceleração. Então, para isso a gente precisa saber o seguinte, que a aceleração vai ser igual a gravidade, aceleração da gravidade, vezes a tangente do ângulo formado, certo? Ou seja, nessa situação, a aceleração é igual a 10, que é a aceleração da gravidade, vezes a tangente de 10 graus. Bom, logo a nossa aceleração vai ser igual a 10, que multiplica, ele nos deu um valor aproximado para a tangente de 10 graus, como sendo 0,18. Ou seja, multiplicando 10 vezes 0,18, vamos encontrar uma aceleração cujo módulo é de 1,8 metros por segundo ao quadrado, certo? Esse é o módulo da aceleração. E o sentido da aceleração, ele é sempre oposto ao deslocamento do pêndulo simples. Por exemplo, aqui a bolsa que está fazendo o papel de pêndulo simples teve um deslocamento para a direita, certo? Então significa o seguinte, que então o sentido da nossa aceleração é para a esquerda, certo? Sempre o sentido oposto ao deslocamento do pêndulo simples. Então esse sentido, o sentido da aceleração é para a esquerda, certo? Certo? Bom, próxima questão. Questão 5 diz assim: uma caixa de massa de 5 kg, então a massa é de 5 kg, está dentro de um elevador em movimento. A caixa está pendurada em uma mola, distendida de forma a exercer sobre ela uma força de 60 newtons. Então, vou dizer que essa força F é igual a 60 newtons. Aí ele prossegue: faça no caderno um esquema de forças sobre a caixa e determine a aceleração resultante. Beleza. Então, considerando que a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, vamos fazer o que pede a questão. Primeiro, vamos fazer a representação do esquema que ele pediu. Então, suponha que essa seja a representação da caixa e essa seja a representação da mola. Pronto. Bom, a força-peso tem sentido para baixo, em direção ao solo, e a força F, tá, para cima. Muito bem. Então aqui está. Essa aqui é a força F
E aqui a força peso. Muito bem. Aí veja só, ele quer saber a aceleração resultante. Bom, como essas forças têm mesma direção e sentidos opostos, a resultante disso, que eu vou chamar de F índice R, força resultante, pode ser calculada da seguinte forma, como a diferença entre a força F e a força peso. Mas, pelo princípio fundamental da dinâmica, eu sei que essa força resultante, eu posso calcular ela também como a massa vezes a aceleração. Isso sendo igual a força F menos a força peso, que é dado por massa vezes a aceleração da gravidade. Daí, substituindo, a gente vai ter o seguinte, ó, 5 kg de massa vezes a aceleração A é igual a força de 60 newtons menos 5 vezes a aceleração da gravidade, que vale 10. Resolvendo essa equação, eu vou ter o seguinte: 5A é igual a 60 menos 5 vezes 10, 50, certo? Logo, 5A é igual a 60 menos 50, 10. O 5 está multiplicando, vai passar dividindo. Ou seja, a aceleração A é igual a 10 dividido para 5. Logo, a nossa aceleração resultante é de 10 dividido para 5, 2 metros por segundo ao quadrado. Certo? Bom, e com isso a gente chega ao fim de mais uma resolução de exercícios, tá certo? Espero ter ajudado vocês a compreenderem um pouquinho melhor e nos vemos na próxima resolução.